Olá, meu nome é Keila. Dando continuidade à fala das minhas colegas, eu vou falar sobre geometria molecular e equações químicas e também o balanceamento dessas equações. Bom, geometria molecular é o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente em uma molécula. Dependendo da posição desses átomos, a molécula pode assumir várias formas geométricas. Isso é importante para definir as propriedades dessas substâncias. Para realizar a determinação da geometria molecular, é preciso escrever a fórmula da molécula, descobrir qual átomo central e ver quantas nuvens eletrônicas existem. E uma das formas de se determinar essa geometria molecular é através da teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que em suma tem a ver com a polaridade dos átomos, na qual as cargas iguais se repelem e nesse movimento definem a geometria da molécula. E dentre as formas que os átomos tomam, existem várias classificações, mas a gente hoje vai falar da linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Bom, a geometria linear, ela ocorre de maneira que suas moléculas elas são formadas por diátomos ou triátomos, que não apresentam nuvem no ligante. E geralmente as ligações, a geometria linear ela é assim, ó, é plana. E um exemplo disso é a molécula de gás oxigênio, o O2. A geometria angular é quando seus átomos se dispõem a formar um ângulo de 104,5 graus, como a gente está vendo aqui o H2O, a molécula da água. A trigonal plana ocorre no caso de moléculas formadas por 4 átomos, em que o átomo central não possui elétrons desemparelhados, a exemplo do trióxido de enxofre. A piramidal, ela possui 4 átomos e o átomo central possui um par de elétrons desemparelhado. E a tetraédrica, ela possui 5 átomos e tem um átomo no centro. Por exemplo, aí o CH4, que é o metano. Bom, e agora vamos falar das equações químicas. O que é a equação química? É a representação simbólica de uma reação química. Numa equação química, as substâncias que reagem são chamadas de reagentes e as substâncias formadas são chamadas de produtos. Elas são classificadas de 4 maneiras: reações de síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento, substituição ou simples troca, dupla troca ou dupla substituição. Mas nem sempre as equações estão balanceadas. Para a equação estar balanceada e estável, ela precisa ter a mesma quantidade de átomos, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. E no momento do balanceamento, a gente não deve alterar o índice das moléculas. O índice é esse númerozinho que fica aqui subscrito. Por exemplo, o O2. Se você no momento do balanceamento for alterar e colocar O3, ele não vai ser mais oxigênio, ele vai ser ozônio. E durante o balanceamento, a gente tem que atentar também para essa ordem. A gente tem que seguir essa ordem na hora de balancear uma equação. Se for uma equação mais complexa, que tiver todos esses elementos, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente tem que seguir essa ordem. Primeiro você vai fazer uma modificação nos metais, depois ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como eu peguei aqui uma equação bem simples, a gente só vai seguir aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. Enfim, a gente não pode modificar os índices, então a gente só pode fazer alterações nos coeficientes das moléculas. Coeficiente é um número que deveria ficar aqui, do lado dos símbolos. Como aqui o coeficiente seria 1, então a gente não precisa escrever quando é 1. Por exemplo, aqui tem 1 do lado do hidrogênio e aqui embaixo do oxigênio também seria 1. Então, quando é assim, a gente não precisa escrever. Só que, vejamos essa equação. H2 mais O2 reagem para formar H2O.
eu tenho 2 átomos de hidrogênio deste lado e 2 deste lado. Deste lado eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas deste lado eu só tenho 1. Então, a gente precisa balancear essa equação. O que a gente faz? Coeficiente 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, a gente teria que transformar num 2 aqui também, só que não tem o 2 aqui. Então, como o hidrogênio já está balanceado, a gente vem agora transformar o oxigênio. Na verdade, não é transformar. Sim, é transformar, perdão. A gente vai colocar 2 moléculas de H2O. 2 vezes o 1 imaginário aqui, fica 2. Então, ficam 2 deste lado e 2 deste. Só que aí agora, 2 vezes 2 do hidrogênio dá 4. E deste lado eu só teria 2. Então, eu tenho que colocar um 2 aqui também do lado do hidrogênio. Então, agora eu tenho a mesma quantidade de hidrogênio e oxigênio do lado dos reagentes e a mesma quantidade do lado dos produtos. Isso que é balancear uma equação.